Mais de 70% dos jovens não estão de acordo com o caminho econômico que o país está seguindo. Dentre a população total, 61% dos brasileiros também não concordam com esse rumo, prevendo, obviamente, maiores dificuldades adiante. Isso a gente vem falando há 2 anos. Da onde vêm esses números? A situação tende a melhorar? Em meio a tudo isso encontramos oportunidades? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos lá. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Primeiro de tudo, muito obrigado por vir aqui a esse canal. Se essas informações são importantes e agregam valor, por favor, se inscreva no canal, compartilhem, deixe seu comentário sobre o que você achou, principalmente se eu tenho conseguido transmitir a ideia de forma que aqueles que não vivem da economia consigam compreender o fenômeno que está acontecendo. Isso realmente me ajuda nesse trabalho diário. Em breve, novos documentários serão lançados, não apenas lá de fora, como aqui do Brasil. E tudo isso para mostrar como a economia realmente está funcionando em todas as classes. Mas vamos direto ao ponto aqui. No final do mês de dezembro, a Datafolha, para não dizer que somos enviesados, vamos usar, portanto, o Datafolha, que muitas vezes já foi questionado, fez uma pesquisa e mostrou que 61% do total de brasileiros veem a economia no caminho errado. Apenas 6% disseram não saber responder. Em meio a tudo isso, os jovens entre 16 e 24 anos, 71% deles disseram que a economia está indo num caminho errado. Para aqueles que me acompanham, sabem que eu estive lá na Argentina, cobrindo as eleições, junto ao Milei, que pertence à mesma escola econômica que eu defendo, que eu estudo, que eu me aprofundo, que eu acredito que interpreta a realidade. E também estive nas eleições agora nos Estados Unidos. Nesses 2 países, os jovens apoiaram os presidentes eleitos, Milei e Trump, que vai começar agora no dia 20 de janeiro. Aqui no Brasil, nós víamos uma maioria dos jovens que ainda apoiou esse governo. Muitos deles não conseguiram, eram muito novos, para acompanhar toda a corrupção petista dos bilhões de reais desviados. Não que seja uma justificativa, nem uma desculpa, mas talvez seja um fato que precisa ser alterado pela educação. Mas o que chama atenção é que em meio a tudo isso, mesmo quem apoiou o governo, estamos falando de jovens, repito, que muitas vezes não têm o devido conhecimento, não apenas histórico, mas do processo econômico e político, 71% deles, segundo o Datafolha, acham que o Brasil está indo numa direção errada. Claro, eles estão corretos. Claramente eles estão corretos na sua forma de pensar. Tarde demais, mas esse é o caminho que o Brasil está trilhando, como nós já mostramos com dados, fatos e números em vários outros vídeos que repassaremos alguns deles aqui. Vamos pegar alguns outros recortes importantes dessa mesma pesquisa. O primeiro dele é o recorte por idade. Pessoas com 60 anos ou mais, 55% deles acham que o país está indo para um caminho errado. Claro, não se atentem a apenas os números na vírgula, mas como os números de desaprovação são altos. Aquelas pessoas que têm curso superior no Brasil, 68% acreditam que o país está numa direção errada. Aqueles que têm apenas ensino médio, 66%. E aqueles que apenas têm ensino fundamental, mesmo tendo um conhecimento
muito restrito de uma realidade mais profunda, econômica, política e institucional, 50% deles acreditam que o país está indo na direção errada. Esta sempre foi uma base importante do PT. Portanto, a informação descentralizada que esse canal e tantos outros vêm fazendo mostra que o resultado está sendo atingido, ou seja, a realidade vem aparecendo na frente do dia a dia desses brasileiros. Mas vamos entrar um pouco mais profundamente aqui no recorte da renda. Aquelas pessoas, aqueles brasileiros que ganham 5 salários ou mais, 67% contestam o caminho do Brasil. Fazendo um parênteses aqui, vamos lembrar que no dia 12 e 13 de dezembro, após o anúncio do fatídico ajuste fiscal do governo brasileiro, nós vemos que a evolução dos prêmios de crédito, ou seja, quanto que as empresas precisam pagar a mais de taxa de juros para captar dinheiro, vem crescendo, assim como os títulos públicos. E por que eu fiz esse parênteses aqui? Porque aquelas pessoas que têm uma renda maior, não significa alta renda, 5 salários ou mais, que com a perda do poder de compra do real, obviamente, isso também não traz uma facilidade na vida dessas famílias com 5 salários mínimos de ingresso familiar. Em meio a esse anúncio do pacote fiscal, a coisa se comprometeu ou piorou ainda mais em meio a todos esses recortes, inclusive das rendas consideradas mais altas. Se nós olharmos aqui, os títulos públicos brasileiros com vencimento de 10 anos, na linha azul aqui nós vemos o rendimento, quanto eles estão pagando ao ano em percentual, para quem compra, para quem empresta dinheiro para o governo, e a linha vermelha é o valor de face dos títulos. Por uma característica técnica, quando os juros sobem, os juros negociados a mercado, ou seja, quanto que os investidores estão exigindo ganhar de rentabilidade anual, caso contrário não emprestam dinheiro ao Brasil e, portanto, o Brasil não consegue se financiar, já que ele gasta mais do que arrecada, precisa que investidores emprestem dinheiro para ele através da compra de título público. Quando o governo precisa pagar maiores taxas de juros para ser atrativo a esses investidores, o valor de face do título cai. Então veja que nessa linha amarela desse gráfico que eu tracei é justamente o anúncio do pacote, do fatídico e ineficiente pacote do ajuste fiscal, que não traz nenhum tipo de ajuste nem corte de gastos reais, como já analisamos em outros vídeos, como vocês podem ver aqui. Pois bem, nessa linha amarela foi o dia do anúncio. Veja como, após ele, a rentabilidade que o governo se viu obrigado a pagar para continuar sendo atrativo para os investidores cresceu demais. Na linha vermelha, no mesmo dia você vê que conforme os juros sobem, o valor de face desses títulos cai, ou seja, o título fica mais barato, ele se deprecia, ele perde valor, uma vez que a rentabilidade que o governo paga subiu, graças à sua ineficiência, graças à sua irresponsabilidade fiscal. Pois bem, vamos voltar então aqui à pesquisa. Voltando agora no recorte da ocupação. Empresários, 76% são críticos ao caminho da economia no Brasil. E vamos lembrar que 80% dos empregos são gerados por pequenos empresários. Nós estamos falando dono de uma pequena padaria, dono de um pequeno bar, dono de uma pequena papelaria, não importa. Pequenos negócios são o maior gerador de empregos no Brasil. Pessoas que sofrem com altos impostos, com burocracias, com dificuldade de encontrar mão de obra e que precisam muitas vezes recorrer à informalidade, caso contrário, não conseguem fazer frente aos gastos com os trabalhadores, uma vez que a lei trabalhista no Brasil é completamente alta. Ou seja, contratar e demitir no Brasil é muito caro e isso muitas vezes inviabiliza esse tipo de contratação. Mas trabalhadores com carteira assinada, 69% também segundo o Datafolha, são críticos ao caminho que o Brasil está seguindo. Dos desempregados, 52% deles também não acreditam no caminho que o Brasil está seguindo. Claro que você tem outros recortes, por exemplo, dos evangélicos, 71% deles acreditam que o Brasil está caminhando numa direção errada. E vamos entrar mais profundamente agora numa classe que sempre apoiou o governo do PT e que agora, mais uma vez, está se deparando com a realidade de mais de 2 décadas de governo petista, ou em grande parte tomado pelas instituições
com petistas lá dentro, percebem que o seu poder de compra não cresceu em 20 anos nem da sua família. A coisa continua mais ou menos estagnada. A produtividade no Brasil está estagnada há 35 anos. A produtividade, leia-se aqui, produzir mais com menores recursos, ou seja, quanto que você consegue aumentar o que você produz com menos horas trabalhadas ou com menos pessoas envolvidas. E o Brasil tem essa produtividade estagnada há 35 anos. Pois bem, no recorte das pessoas que ganham o Bolsa Família, 53% discordam do rumo. Claro, você vai dizer ainda 47% concorda, mas estamos falando de pessoas que vivem do que o governo provê e que muitos deles não querem sair dessa condição porque o governo consegue comprar o seu voto pagando mais do que eles ganhariam trabalhando como trabalhadores autônomos ou carteira assinada. Daquelas pessoas que não recebem Bolsa Família, 64% desaprovam o caminho do governo. E aqui eu vou fazer um outro recorte importante, que eu já fiz um vídeo explicando isso detalhadamente. O programa social no Brasil vem ganhando espaço na renda da família média brasileira, enquanto o trabalho vem perdendo espaço. Ou seja, mais pessoas vivendo dos Bolsas Famílias e outros tipos de distribuição por programas sociais, que essas pessoas deixam de trabalhar para viver do Estado e mesmo essas pessoas já não estão mais aprovando esse governo. Para ter uma ideia, se somarmos todos os principais programas de governo, programas sociais, eles somam quase 400 bilhões de reais. E mesmo assim, essas pessoas estão começando a não mais aprovar esse governo, por questões óbvias que a gente vem batendo aqui, não apenas hoje, mas nos últimos 2 anos. E claro, vamos lembrar que o IBGE vem divulgando que o desemprego está na mínima, em 6,1%. Mas também tivemos a oportunidade de analisar em um vídeo detalhado com os dados do IBGE, mostrando que essa metodologia é falha. Por exemplo, pessoas que estão no Bolsa Família e voluntariamente não querem procurar emprego, mas teriam idade e condições de trabalho, o IBGE tira eles da população economicamente ativa e, portanto, não entra na lista de desocupados. Segundo uma outra pesquisa com alguns economistas, se essas pessoas fossem incluídas, somados aos chamados jovens neném, que nem trabalham e nem estudam e teriam condição e idade para isso, seria um total de 37 milhões de pessoas dentro do Bolsa Família que poderiam trabalhar e não trabalham, que deveriam ser enquadrados como desempregados e não são, mais 5 milhões de jovens neném. Ou seja, 42 milhões de pessoas que deveriam entrar na estatística do desemprego e não entram. Isso aumentaria a taxa de desemprego para próxima a 40%, bem diferente dos 6,1%. Claro, são metodologias discutíveis aqui, mas fica muito claro que uma pessoa que voluntariamente não quer trabalhar porque num programa de Bolsa Família ganha mais do que ganharia trabalhando, uma vez que o governo petista fez de tudo para não incrementar a produtividade ao longo dos últimos anos para as pessoas ficarem dependentes mais dessa distribuição de programas sociais, claramente isso representa na sociedade menos pessoas produzindo e mais pessoas vivendo às custas de todos. Por isso, precisam cada vez mais subir os impostos para manter esses programas sociais que, como mostramos aqui, atinge 400 bilhões de reais, muito próximo a 4% do PIB. Seguindo aqui na pesquisa, 51% há um ano atrás acreditava que a inflação estava piorando. Agora esse índice subiu para 67% da população. Mas, há um ano, 30% da população acreditava que o seu salário perderia poder de compra. Hoje, isso representa 39% da população. Vamos lembrar aqui, fazendo um outro parênteses, que essa matéria que eu mostro na tela é do dia 30 de junho do ano passado. Criada no Plano Real, nota de R$100 compra somente R$13,28 após 30 anos. Ou seja, o poder de compra do real já foi dizimado em praticamente 97% desde o primeiro dia de sua circulação, em 1º de julho de 1994. Essa matéria é de 30 de junho do ano passado, quando o dólar estava em R$ 5,44. Hoje, às 6,10, o poder de compra do real foi mais dizimado ainda do que há praticamente 8, 9 meses atrás. Ainda hoje, que estou gravando, dia 7 de janeiro, saiu o dado de inflação ao produtor no Brasil, mostrando que a inflação deverá continuar subindo ainda mais. A inflação ao produtor mede lá no começo da cadeia produtiva,
Se sobe no começo da cadeia produtiva, obviamente a inflação acaba chegando no consumidor final. A inflação ao produtor subiu 1,23% apenas no mês de novembro. Na base anual, subiu 7,81%. Da última leitura, no mês passado, anualizada, tinha subido 5,89%. Subiu de 5,89% para 7,81%. 18 das 24 atividades industriais tiveram um incremento de preços significativo. Para os próximos meses, na mesma pesquisa Datafolha, 33% da população apenas acreditam que a sua vida vai melhorar. Para 45% das pessoas, a situação econômica do país piorou nos últimos meses. Há um ano atrás, 35% acreditavam que sua vida tinha piorado. Agora, 45% da população. E aí, tudo isso mostra uma inflação que nada mais é do que a desvalorização da moeda, graças a um governo que gasta mais do que arrecada. Vemos aqui o dólar hoje a 6,10, ou seja, dólar mais desvalorizado significa maiores repasses na alta dos preços para o consumidor final, ainda mais embasado na leitura da inflação ao produtor, como acabamos de falar. O Banco Central, para isso, precisa subir a taxa de juros. A última alta foi de 1 ponto percentual e já deixou contratada mais 2 altas percentuais de 1 ponto cada um. Ou seja, teremos novamente taxa de juros estruturais e a culpa de tudo isso é central. O governo gasta mais do que arrecada e precisa consistentemente aumentar o seu endividamento para conseguir honrar os compromissos de curto prazo. E mais, o governo acha artimanhas e subterfúgios para gastar, utilizando fundos privados e o BNDES, novamente, para gastar fora do orçamento. Ele acha maneiras de arquitetar gastos para injetar dinheiro na economia, mas desenha um modelo para que não passe pelo arcabouço fiscal. Assim diz que a meta do arcabouço está próxima de ser cumprida, mas o endividamento continua subindo e subirá 14 pontos percentuais nesse governo como um todo. Já subiu mais de 7 pontos percentuais a dívida sobre o PIB, que já está por volta de 78% sobre o PIB. Muito maior do que a média dos países emergentes, na casa dos 65%, e, portanto, isso significa uma moeda mais desvalorizada. E já tivemos a possibilidade de analisar em vários outros vídeos como investidores estrangeiros estão falando que o Brasil não está mais no radar e que nós tivemos, pela conta financeira dentro do balanço de pagamentos, a maior saída de capitais desde 1982. Pela conta financeira, que também tem um vídeo disponível aqui no canal analisando o funcionamento do balanço de pagamentos como um todo. Em meio a tudo isso, nós vemos que os países com a maior saída de pessoas ricas em 2024, o Brasil está lá em 5º lugar, com 800 pessoas saindo. A China lidera com 15.200, mas claro, eles têm uma população de 1,5 bilhão. Vemos aqui países passando por problemas econômicos também, em direção a quais países? Aqueles recebem maiores entradas. Estados Unidos, Singapura, Canadá ou países, Suíça, ou seja, países que têm mais segurança na rua, que o Brasil hoje é extremamente deficitário, e claro, países com maior previsibilidade legal, onde você pode empreender, tem mais liberdade, como é o caso dos Estados Unidos. Em meio a tudo isso, eu gosto sempre de bater na parte da educação. Veja que tudo isso reflete pessoas, ou um brasileiro médio, que ainda é carente de educação financeira como um todo e, portanto, fica mais suscetível a acreditar em falácias de políticos populistas. 64% dos brasileiros que poupam escolhe a poupança. Hoje, a Selic, que caminha para chegar num patamar de 14%, 15%, tem na poupança um rendimento que é menos da metade disso. Mas poucos sabem esse funcionamento. Então, 64% dos que poupam escolhe a poupança, sendo que no Brasil, quem poupa é um percentual muito baixo, como veremos há pouco. Mais detalhes, mais de 22 milhões de pessoas apostaram nas bets e os brasileiros já gastaram 68 bilhões de reais em jogos online, sendo que 1,3% estão inadimplentes. E veja, metade dos brasileiros não investem, ou seja, metade da população não investe. E dos que investem, 68% investem na própria poupança, ou 64% segundo algum outro dado, mas é muito próximo, mais ou menos 65, 66, 64, não importa, investem na poupança, sendo que metade dos brasileiros não investem, metade em idade que tem condição de investir não investe, e sendo assim, os que investem, mais de 60% investem na poupança, que tem
essa característica, como eu falei, de não dar rendimento. E por isso, nós temos o real a pior moeda em 2023 no mundo, uma das piores bolsas no mundo, voltamos a preços de bolsa em dólar, lá para níveis da crise de 2008, 2009, o que caracteriza claramente uma oportunidade. Então, eu deixo o link aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimentos, sou eu mesmo quem respondo, para falarmos dessas oportunidades, porque não adianta cuspir aqui uma série de condições que podemos alocar quando precisa conhecer o perfil de cada um, momento de vida. Mas claro, você tem ativos em bolsa barato, entendendo o risco do Brasil, você tem ativos como títulos públicos rendendo números interessantes, que também, a conhecer o teu perfil, vale bastante a pena ao analisarmos o histórico. Enfim, oportunidade sempre tem. Além do mais, claro, diversifique. Dolarize uma parte do seu patrimônio, porque a caminhar nesses níveis, com o Brasil continuando gastando muito mais do que arrecada, nada indica que 6,10 é onde o dólar irá se acomodar. Ele provavelmente continuará ganhando valor frente ao real se essas políticas persistirem. Mas aí a gente fala com mais detalhes. Se puder, compartilhem esse vídeo que realmente me ajuda no dia a dia. Seguimos em busca da educação.